Bom dia, tudo bem? Bom, então vamos começar hoje a terceira aula aí do curso de cardiologia, que é a doença aterosclerótica. Não quero ficar repetitiva, mas essa aula também é muito importante, acho que essa, na verdade, é a mais importante das três, mas não tem como entender as outras duas sem entender DAC, não tem como entender DAC sem entender as duas primeiras aulas, então tá tudo muito interligado. Mas por que eu acho que essa aula é muito importante? Porque é a doença que mais mata no mundo, seja por infarto, ou seja por AVC ou outras doenças cardiovasculares, né? Dissecção de aorta, aneurisma de aorta. Ela é a doença que mais mata no mundo. E em tempos de Covid, né? A gente tem visto que o que tem acontecido é que esses pacientes têm deixado de procurar o pronto-socorro e o índice de infarto dentro de casa tem aumentado muito, porque as pessoas às vezes têm uma dor que não considera tão importante e acaba não indo no pronto-socorro. Então, na verdade, a gente tem que se preocupar sim com a SARS-CoV, né, 2, as síndromes respiratórias agudas, mas não esquecendo aí do restante das doenças que também matam muito. Então, a aula de hoje é DAC, né, e essa é a abreviação, né, as siglas de doença arterial coronariana, tá? O nome da aula tá como doença aterosclerótica, mas tudo que eu falo de DAC, doença arterial coronariana, é tudo que pode entupir a artéria coronária, né? Obstruir, entupir não, né? Obstruir a artéria coronária. E em 90% das vezes, quem obstrui as artérias coronárias é a doença aterosclerótica, é a formação, deixa eu abrir um laser point aqui, é a formação de placas de ateroma dentro da artéria coronária. Então, por isso que na maioria das vezes, quando a gente fala de doença arterial coronária, a gente fala da relação aí com doença aterosclerótica, porque a principal causa de obstrução da coronária é placa de ateroma, é a aterosclerose, a deposição de gordura, né, de colesterol na parede das artérias. Os outros 10% dos entupimentos das coronárias, se não por doença vascular, Takayasu, Kawasaki, algumas coagulopatias com formação de trombo agudo. Então a gente não vai se ater nisso porque é só 10% dos casos, ok? Então vamos começar. Então vamos falar aí um pouquinho da fisiopatogenia, né? Como que ocorre a instalação e a progressão dessa doença. E aqui nesse primeiro slide a gente tem todos esses componentes que fazem parte da doença arterial coronariana ou da doença aterosclerótica, né? E aí a primeira coisa é entender que a aterosclerose, diferente da artério-esclerose é esclerose da artéria, envelhecimento da artéria. E a aterosclerose é a deposição de placa de ateroma com o envelhecimento da artéria, né? Esclerose aí, envelhecimento, degeneração, né? Então é degeneração por ateroma. Então é um processo patológico que acomete principalmente artérias de médio calibre, e aí nelas a gente tem as coronárias, cerebrais e as periféricas de grande calibre, né? Artéria femoral, artéria tibial, principalmente membros inferiores. Então, é um processo inflamatório, que como a gente vai ver nessa primeira parte da aula agora, a formação da placa de ateroma, ela leva muito leva muito grudado nela o sistema imunológico, com aí a ativação dos leucócitos, linfócito, monócito, macrófago, liberação de interleucina, interferon, TNF, então todo esse processo inflamatório, e aí por isso, né, já entrando um pouquinho nessa atualização aí do Covid, né? Por que os cardiopatas são os mais lesados da doença viral? Porque o paciente que é cardiopata ou coronariopata, ele é um paciente inflamado. Ele tem toda essa cascata inflamatória muito ativada. Então, às vezes, você está precisando do sistema imune, né, inflamatório, para combater o vírus, mas ele já está muito inflamado por esse outro lado. Então, por isso que as principais vítimas são aquelas que são inflamadas, né? Principalmente aí também os obesos, a obesidade, que também é um paciente muito inflamado. Como a gente falou na aula de hipertensão, né? A célula gordurosa, ela produz angiotensina 2, ela produz as leptinas que fazem essa inflamação. Mas deixar isso aí para outra hora. Então, a aterosclerose é essa deposição de placa de ateroma nas artérias. E aí, quem são os principais envolvidos aí na aterosclerose? A primeira
alteração que acontece é a formação da estria gordurosa, que são fileiras, alguns filetes de células gordurosas, que a gente vai ver mais pra frente, e começa a fazer uma pequena estria, uma pequena rachadura na artéria. Participando aí também do processo, nós temos a capa fibrosa, que depois de que eu tenho a progressão dessa estria gordurosa, eu tenho cada vez mais acúmulo de gordura, formando um núcleo de gordura bem denso, e envolto por esse núcleo a capa fibrosa, formando aí por fibrina, elastina, colágeno, certo? Participando também do processo, nós temos a vasa vasorum. A vasa vasorum são aqueles vasos menores, né, que irrigam a parede dessas artérias, porque as artérias de médio e grande calibre, elas são muito espessas. Então, só o sangue que corre dentro da artéria, ele não é capaz de levar nutrientes para todas essas camadas. Então, na camada externa, na face externa das artérias, eu tenho esses vasa vasorum que irrigam as camadas externas das artérias. Isso é importante porque uma vez que eu tenho a placa de ateroma estabelecida, quem vai nutrir a placa de ateroma é o vasa vasorum. E aí também eu vou falar um pouquinho mais da importância dela mais à frente, numa outra situação que eu vou mostrar para vocês. E aí, com o desenvolvimento desses fatores, desses componentes, eu tenho a formação da minha placa fibrótica, que é uma placa de ateroma bem estabelecida, com bastante fibrose. A gente vai falar um pouquinho da diferença aí das placas também. E por último, já em último estágio aí da progressão dessas lesões, eu tenho as lesões avançadas, que vão ser responsáveis pelo meu remodelamento positivo, que eu também tenho uma imagem melhor mostrando. Então, esses são os componentes aí da ateromatose. E aí, para a gente entender muito bem como essa placa de ateroma ela se desenvolve, é importante a gente conhecer a camada das artérias. Então, todos os vasos do organismo são constituídos de três camadas: a íntima, a média e a adventícia. Aí tem um pouquinho de diferença, né, das artérias para as veias, mas não vem ao caso, porque aqui a gente está falando só de artéria. Então, quem são os componentes da artéria? A camada íntima, que é composta aí principalmente pela camada endotelial, que é uma camada unicelular de células endoteliais, que ela se apoia, se acomoda na lâmina elástica interna, que é formada aí pela fibrina, fibronectina, que só dá esse apoio para a célula endotelial e faz essa conexão com a camada média, que é uma camada de musculatura lisa. Tá? A camada de musculatura lisa se apoia aí na lâmina elástica externa, que vai separar então da adventícia, que é composta de fibroblasto, nervo, vasa vasorum, que corre aqui, tá bom? Então essas são as três camadas da parede das artérias, lembrando que a célula endotelial é que tem contato íntimo com o sangue. Vou falar um pouquinho mais de cada uma dessas camadas. E aí, falando um pouquinho mais de cada uma dessas camadas, como eu falei, a camada endotelial é formada por uma camada unicelular de células endoteliais que compõe a túnica íntima, e elas têm contato íntimo com o sangue. Então, tudo que acontecer de alteração no sangue vai ser sentido pelas células endoteliais, seja de fluxo, seja de alteração de componentes, tudo isso faz parte dos processos de hemostasia, ou seja, o endotélio vai sentir essas alterações para tomar alguma medida para tentar reverter e voltar ao sistema fisiológico normal, né? Então, essa é importante da camada endotelial. E a gente tem visto já nas outras aulas, né, que é uma camada muito importante que produz várias substâncias, tem vários receptores, então está em contato direto com o sangue para esses sistemas regulatórios de homeostase. E principalmente aí das substâncias que produz, né, o óxido nítrico, que é responsável aí pela vasodilatação, pelo controle aí da dinâmica do diâmetro do vaso. E outro sistema também de importância primordial para a hemostasia são os é o sistema de coagulação, né? Toda a cascata de coagulação que acontece ali no sangue o tempo todo para prevenir sangramentos e para prevenir tromboses em excesso. Então, isso tudo tem que estar muito bem equilibrado nessa balança para que não tenha nem um sistema muito coagulado, nem um sistema muito anticoagulado. Então, as principais proteínas e receptores que estão na membrana da célula para fazer essa regulação com relação à coagulação do sangue, porque na aula de fisiologia eu falo muito das características do fluxo do sangue. Ele tem que ser laminar, ele não é
turbilhonado, ele corre em camadas e a velocidade do sangue perto da parede do vaso, ela é um pouquinho mais lenta pelo próprio atrito. Mas de qualquer forma, não acontece adesão de células na parede do endotélio. E quem é responsável por isso são todos esses receptores, que deixam a superfície da artéria, a parede da artéria lisa, para que não ocorra essa adesão e nem enfraquecimento, nem turbilhonamento do sangue. Então, quem são esses receptores? A gente tem aí principalmente as moléculas de heparan, proteanglicano, heparan sulfato. Né, na parede a gente tem vários proteoglicanos. Aqui o mais importante é o heparan sulfato, que encontra-se na superfície da célula endotelial e vai ser o cofator para antitrombina 3, para evitar a coagulação em excesso. E contrabalanceando aí, né, do outro lado da balança, a trombomodulina, que vai fazer a ativação das proteínas C e S, que já são proteínas coagulatórias, né, de coagulação, lá na cascata da coagulação. Então eu tenho essa balança que não pesa nem para um lado, nem para o outro, a fim que o sangue fique num sistema de consistência ideal, nem muito espesso, nem muito ralo. E aí, além desses dois receptores, a gente tem também o plasminogênio, que é produzido pela célula endotelial, que vai lisar o trombo caso ocorra algum excesso do sistema de coagulação. Então, tem o plasminogênio, que vai ser transformado em plasmina e vai lisar o trombo. Eu sempre gosto de dar um exemplo que, às vezes, se eu tenho, por exemplo, um desgaste da célula endotelial, exposição de alguns fatores no sangue, eu vou ter ativação da cascata de coagulação, deposição tanto de fatores de coagulação quanto de plaqueta. E aí é como se fosse, eu dou sempre esse exemplo, que é como se fosse um pedreiro que está construindo uma parede de concreto. Primeiro ele joga o concreto e depois ele vem com a aguinha, passando água, deixando liso aquela parede. Então ele vai deixando lisa a parede com aquela água. Não sei se vocês conseguiram visualizar essa imagem, mas é mais ou menos isso que acontece. Então, o plasminogênio e a plasmina, eles fazem isso. Depois que a proteína C e S foram ativadas, junto com o restante da cascata de coagulação, e formou aquele trombo, a plasmina vem dando uma pincelada para ficar lisinha. Então, esses são os principais receptores e as proteínas aí na parede da célula endotelial que participam da homeostase da coagulação. E eles vão participar também de alguma forma da progressão da doença aterosclerótica, que a gente vai ver mais à frente, principalmente a molécula de proteoglicano e heparansulfato. Proteoglicano e heparansulfato. Abaixo da camada endotelial, então, vem a camada média, que é formada por uma camada espessa de célula muscular lisa, que vai ser responsável, como eu falei, por essa dinâmica de contração e dilatação para controlar o diâmetro do vaso. Então, em situações que eu preciso de levar mais sangue para o meu músculo, por exemplo, durante uma atividade física, que eu preciso de irrigar melhor a musculatura periférica, eu faço uma dilatação das artérias para levar mais sangue para essa musculatura que está sendo necessitada. Então, elas conseguem, através disso, controlar o fluxo sanguíneo através dos leitos arteriais. As artérias de médio calibre têm maior musculatura lisa e ela está intimamente relacionada principalmente para a formação da capa fibrosa que a gente vai ver mais à frente. Lembrando que, como é musculatura, qualquer musculatura pode ter espasmo, né? Uma contração por reflexo. Então, um espasmo dessa musculatura lisa pode gerar constricções agudas na artéria e isso pode levar à interrupção do fluxo de sangue, que pode dar um quadro clínico parecido com o da doença arterial coronariana, que a gente vai ver mais à frente. A camada muscular lisa também está intimamente relacionada com a matriz extracelular arterial, né? Como eu falei, principalmente para produção da capa fibrosa, então vai produzir aquela matriz dentro da camada média. Essa célula muscular lisa, durante o processo de formação da placa de ateroma, ela vai migrar para a superfície bem pertinho da célula endotelial, que como eu falei, é ela que vai formar aí a capa fibrótica, mas que eu tenho imagens disso mais à frente que fica melhor para observar.
Aqui mais uma vez, só mostrando novamente o endotélio, que é uma camada fina, unicelular, célula epitelial especializada, e forma essa camada de tecido de aspecto escamoso e íntegro. E aí, para que ocorra a aterosclerose, a formação de placa de ateroma, né, a degeneração por placa de ateroma dentro da artéria, eu tenho algumas teorias, essas 4 teorias, e acredita-se que eu tenha um pouquinho de cada para justificar então essa formação da placa de ateroma. A primeira teoria é a teoria da incrustação. É uma desordem primária da célula endotelial com acúmulo secundário de lipídios, ou seja, é uma característica genética. Acredita-se que seja uma mutação genética e alguns fatores também de estresse podem estar relacionados com essa teoria de incrustação. Então, é uma genética, é tendência genética que a pessoa tem de ter um espensamento da camada íntima que vai possibilitar o acúmulo de lipídios. Então, é uma desordem primária. A teoria lipídica, que justifica então o excesso de acúmulo de LDL na camada íntima, né? Então, o excesso de LDL dentro do sangue, né? Na circulação sanguínea, vai possibilitar o acúmulo dentro da camada, abaixo da camada íntima, né? E como a gente vai ver depois na dislipidemia, eu tenho algumas partículas de colesterol. Dentre essas partículas, a única que se acumula na placa de ateroma é a de LDL, certo? Então é essa gordura, esse LDL, que vai se depositar. Então, quanto mais LDL eu tiver, mais eu vou depositar. A terceira teoria é a resposta à injúria, que seriam os fatores de risco, né? Então, como eu falei, não ocorre adesão na parede do endotélio de célula ou de fatores inflamatórios. Não acontece essa adesão no organismo saudável, normal. Só que alguns fatores de risco que decretam injúria, elas podem aumentar a expressão, principalmente de um receptor que chama VCAM, que eu vou falar mais à frente também. Então, elas estimulam a externalização desses receptores, VCAM, que vão possibilitar, então, a adesão, principalmente de monócito na parede da artéria. Então, fisiologicamente, eu geralmente não tenho, mas os fatores de risco, tabagismo, obesidade, hipertensão, hiperglicemia, podem aumentar a adesão desses fatores na parede endotelial e isso, então, aumentar a resposta inflamatória, que a gente vai ver a importância no próximo slide. E a última teoria seria o aspecto focal das lesões. O aspecto focal das lesões, ele é uma teoria hidrodinâmica, que eu vou desenhar aqui para vocês entenderem. E aí, como eu falei, então, o fluxo sanguíneo dentro do vaso, geralmente ele é laminar, não é turbilhonento, não é turbilhonado, ele é mais rápido no centro do vaso do que pertinho da parede, e ele ocorre em lâminas, né? Só que nem todos os vasos vão poder ter isso, porque eu tenho as bifurcações, e eu sempre dou o exemplo aqui da aorta, a aorta torácica, abdominal. Chega aqui no finalzinho, ela se divide em ilíacas. Ela se ramifica, se bifurca nas ilíacas. Então, o sangue ele vem bonitinho, em fluxo, em lâminas, né? Não é turbilhonado. Bonitinho. Quando ele chega aqui, ele se depara com esse interposto, essa obstrução no meio do caminho. Então, aqui o sangue fica um pouco turbilhonado, porque ele bate nessa paredinha. Então, esse sangue turbilhonado, ele faz uma disfunção desse endotélio aqui, porque é uma agressão direta, como se o fluxo de sangue que vinha em lâminas, laminar, com fluxo, ele vem direto e bate nesse endotélio. Então, isso gera uma disfunção endotelial. Essa disfunção endotelial vai possibilitar o acúmulo de lipídios, de placa de ateroma, principalmente nesses lugares de bifurcação. Então, geralmente, os locais mais acometidos pela doença aterosclerótica são essas bifurcações com esse aspecto focal das lesões pela teoria hidrodinâmica, certo? Então, teoria da incrustação, que é uma desordem primária, genética, são mutações genéticas que o indivíduo tem, que vão gerar esse espessamento intimal. Teoria lipídica, quanto mais lipídio no sangue, mais ele vai acumular. Teoria da resposta à injúria, que são os fatores de risco que vão causar disfunção endotelial e principalmente exposição dessas moléculas de adesão, e o aspecto focal das lesões, que seria então esse fluxo turbilhonado.
Aqui mostrando então a artéria, né, e a estria gordurosa, que é a primeira alteração visível aí nas artérias, né, são esses pequenos acúmulos em filetes, em rasgos, assim, de células cheias de gordura. E aí essa estria gordurosa, ela vai progredindo. Então a primeira alteração que eu tenho são células cheias de lipídios. Eu vou explicar nas próximas, tem imagens para a gente entender como é que essas células ficam cheias de LDL. Então o primeiro tipo de lesão inicial são essas células cheias de lipídios, cheias de LDL, que são chamadas células espumosas ou foam células do inglês. E aí, depois disso, essas células espumosas elas começam a se aglomerar e formam esses filetes que são as estrias gordurosas, lipídios intracelulares principalmente. Depois disso, dessas células cheias de gordura, o lipídio ele passa a se acumular também no extracelular, não somente dentro do macrófago. E aí forma então gordura em tudo quanto é lugar, dentro da célula, fora, já formando um núcleo, já formando uma placa propriamente dita desse núcleo. É a fase de pré-ateroma, lipídio tanto no extracelular quanto no intracelular. Depois disso já vem a placa de ateroma, que é a placa bem estruturada. Então eu tenho um acúmulo de lipídio intracelular, extracelular já formando um núcleo, e aqui eu já tenho também a migração das células musculares lisas para formar a capa envolvendo esse núcleo. Depois da fase de placa de ateroma, eu tenho a fase da placa fibrosa, que então já é uma capa muito fibrosada, com colágeno, elastina, célula muscular lisa e o núcleo celular bem estabelecido, o núcleo da placa bem estabelecido, com lipídios intra e extracelulares, certo? E aqui a gente tem uma separação. A DAC, a doença arterial coronariana, ela vem até aqui na placa fibrosa, que eu tenho uma placa bem estável, bem estabelecida, que está ali quietinha, certo? E aí, principalmente por estímulo dos fatores de risco e inflamação, essa placa ela pode se romper, que eu vou falar um pouquinho mais disso adiante. Essa placa pode se romper, eu vou falar por conta de quê? Que ela pode se romper e dar síndromes coronarianas agudas com a formação de trombos dentro da luz do vaso, ok? Ou a placa fibrosa, ela pode evoluir para lesão fibrocalcífica, que aí já começa a depositar cálcio, mineralizar a placa, ela fica endurecida, fica cálcio, fica tipo um gesso dentro da artéria, certo? E aqui eu só mencionando também quando que essas alterações ocorrem. Então, para as pessoas que têm a teoria da incrustação, têm genética, isso já começa a acontecer na primeira década de vida, essas alterações, certo? Mas a doença propriamente dita, ela vai se estabelecer lá na quarta década de vida e, né, culminando aí com a maior índice de infarto entre a quarta e quinta década de vida, ok? Então essa é como se dá aí a formação da placa de ateroma, a progressão. Aqui mais uma vez mostrando, né? Então é a primeira fase, né? A primeira classificação, que são só células com um acúmulo de lipídio dentro da célula, que são as células espumosas bem esparsas, né? Depois disso, a fase 2 já é a fase de estria gordurosa, que eu tenho esse acúmulo dessas células espumosas formando essas estrias, esses fileiras aí de células espumosas. Depois disso, eu tenho a lesão intermediária, que já é então um lipídio tanto dentro da artéria quanto na matriz extracelular, né? Que é a lesão intermediária. Depois disso, eu tenho a fase de ateroma, que eu já tenho um núcleo bem estabelecido, com lipídio dentro da célula e no extracelular também, e já acontece migração da célula da camada média para a formação da capa fibrosa. A placa fibrosa, que já é essa capa bem estabelecida, a placa bem estabelecida, com bastante elastina, colágeno, fibrina, e o núcleo também já mais organizado, bem denso, né? E aí, então, como eu falei aqui, ocorre a separação. Ou a placa mineraliza, com deposição de cálcio, ela fica dura, como se fosse um gesso, né? Que difícil conseguir romper, ou ela pode complicar pela ruptura e degradação aí da capa fibrótica. Então, essa é a progressão para a formação da placa de gordura, placa de ateroma dentro das artérias. Tá, professora, mas eu entendi.
Mas como é que o LDL entra na artéria? Como é que a célula entra? Então, vamos lá. Então, a primeira alteração realmente é o aumento do LDL circulante. E aí, lembrando que apesar das dislipidemias em geral serem fator de risco para DAC, a gente sabe que só o LDL que é responsável por acumular nas paredes das artérias. E aí eu tenho um excesso desse LDL circulante que ele é sentido, é captado, né, pelas células endoteliais, como eu falei, como o endotélio ele faz esse contato íntimo, ele consegue sentir esse excesso de LDL circulante. Então, o que, que a célula endotelial pensa? Opa, não tá certo esse excesso de LDL aí. Eu tenho que tentar expulsar, eu tenho que tentar tirar esse LDL da circulação sanguínea, que isso não está certo. Então, aqueles receptores proteoglicanos que participam lá da coagulação do sangue, eles se ligam, fazem adesão com esse LDL circulante e internalizam para dentro da íntima. Então, o LDL em excesso no sangue é captado pelas partículas de proteoglicanos que vão internalizar. Quando o LDL entra na íntima, dentro da parede do vaso, não tem os fatores antioxidantes que eu tenho na circulação. Então, o que, que vai acontecer? Esse LDL ele vai ser oxidado. E isso participa, inclusive, como se fosse uma sinalização. Olha, tem LDL aqui dentro da minha parede, alguém tem que expulsar esse LDL daí. Então, esse LDL ele sofre essas reações oxidativas e vai se tornar a LDL-OX, que é a LDL oxidada. LDL OX, que é a LDL oxidada. Uma vez essa LDL oxidada dentro da íntima, isso vai me gerar algumas respostas imunes e inflamatórias. Por quê? Porque eu tenho que tirar essa LDL dali. Então, eu vou chamar a célula do sistema leucocitário, né? Eu vou chamar o monócito para tentar expulsar essa LDL oxidada dali. Então, eu libero interferon, angiotensina 2, TNF-alfa, interleucina 6 e 10 e vou também fazer uma externalização, vou expor na membrana as moléculas de adesão VCAM e ICAM, principalmente. VCAM e ICAM. E aí, como eu falei também, os principais fatores que fazem a exposição desses receptores na parede do endotélio são os fatores de risco, porque normalmente eu não tenho, principalmente, nem VCAM e CAM, nem proteoglicanos, mas quem vai fazer essa exposição desses receptores vão ser os fatores de risco, tabagismo, hipertensão, obesidade, sedentarismo, e eles que vão permitir, então, que o excesso de LDL que está na circulação adentre a íntima. Quando esse excesso de LDL entra na íntima, não tem fatores de antioxidantes dentro da íntima, então o LDL vai se tornar LDL oxidado, que é a sinalização para dizer que ele está ali e que ele deve ser eliminado. Então o LDL oxidado vai estimular a produção de quimiocinas, quimiotaxinas, principalmente interleucinas 6 e 10, interferon e TNF-alfa, que vão recrutar os monócitos do sangue. Os monócitos do sangue vão se ligar então à molécula de adesão VCAM e ICAM e vão também sofrer diapedese e sair da luz do vaso, da circulação sanguínea, para dentro da íntima. Quando chega na íntima, o monócito ele sofre uma modificação e se torna macrófago. O macrófago então vai reconhecer aquela LDL oxidada e vai fagocitar. Quando o macrófago fagocita a LDL oxidada, ele se torna célula espumosa, que é a célula gordurosa ou foam células. Então é daí que surgem as primeiras células gordurosas, as primeiras células espumosas, naquela primeira fase lá da formação da placa de ateroma, que vai possibilitar depois a formação da estria gordurosa, do acúmulo. Aí, uma vez que as células espumosas estão saturadas, o LDL oxidado começa a acumular no próprio extracelular. Então, começa a acumular tanto no intra quanto no extracelular, e a próxima fase já é a formação então desse núcleo bem estabelecido, que vai ser a fase de ateroma.
Então, agora a gente encerrou esse ciclo da formação da placa de gordura. Então, eu tenho as quatro teorias, né? Incrustação, que é uma desordem genética, que o indivíduo tem um espessamento da camada média. A teoria lipídica, que eu tenho um excesso de LDL na circulação. A teoria da injúria, que eu tenho os fatores de risco que vão fazer agressão, disfunção endotelial e exposição dos fatores de adesão. E a teoria da hidrodinâmica, que é na bifurcação dos vasos sanguíneos. Então, uma vez que eu tenho excesso de LDL na corrente sanguínea, esse LDL vai ser reconhecido pelos proteoglicanos heparan sulfato e vai ser internalizado para a íntima na tentativa de eliminar esse excesso de LDL. O LDL na íntima vai ser oxidado, porque eu não tenho antioxidantes dentro da íntima, e esse LDL oxidado vai ser uma forma de sinalizar que ele deve ser eliminado. O LDL oxidado vai iniciar a cascata inflamatória, com liberação de interleucina 6, 10, outras quimiocinas, quimiotaxinas, para recrutar o monócito que está no sangue. Chamou o monócito que está no sangue, o monócito, pelos fatores de risco também que expuseram o receptor VCAM, vão se ligar ao monócito, né? Então, o monócito se liga ao receptor VCAM, que vai internalizar. O monócito sofrendo de apedese vai virar macrófago, que vai fagocitar a LDL oxidada, dando origem a células espumosas, que são aí a fase inicial da placa de ateroma. E aí, uma vez que essa placa de ateroma começa a se desenvolver e progredir, como eu falei, tudo na vida a gente tem um equilíbrio. Então, se eu tivesse só proliferação, 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 isso ia acabar estenosando, obstruindo a luz do vaso muito rapidamente. Então, para eu não ter essa obstrução tão rápida, eu tenho a produção de metaloproteinases que vão então degradar, destruir essa elastina, esse colágeno, na tentativa de não estenosar tanto a luz do vaso. Então eu tenho um aumento dessas substâncias, que são as metaloproteinases, que vão degradar um pouquinho da capa fibrótica na tentativa de não estenosar tanto a luz do vaso. E aí, só lembrando então, placas maduras, ou seja, aquela placa bem estabelecida, ela tem um núcleo rico em lipídio, mas esse núcleo não é tão denso, não é tão grande. Ele tem uma capa fibrosa muito firme, com bastante colágeno, elastina, fibrina, fazendo essa capa bem rigorosa. E a deterioração da capa fibrosa, né, vai propiciar a ruptura dessa placa e exteriorização do conteúdo da placa. Por que ocorre a deterioração da placa? Por formação das metaloproteinases, que são principalmente ativadas pelos fatores de risco. Aqui mais uma vez, então, o LDL em excesso no sangue se liga às moléculas de proteoglicano e parasulfato e internalizam. Dentro da íntima vão virar LDL oxidada, que vai culminar a cascata de inflamação. Interleucina 6, 10, interferon, TNF-alfa, que vão recrutar os monócitos, que por suas vezes vão ligar nas moléculas de adesão VCAM e ICAM. Os monócitos sofrem de apedese, os monócitos sofrem de apedese e se transformam em macrófago. O macrófago vai fagocitar LDL oxidada e virar a célula espumosa, célula de gordura. Começa a acumular célula espumosa, formando a estria gordurosa e também lipídio no extracelular. O LDL oxidado também no extracelular. Isso, então, é um estímulo para a célula muscular lisa migrar para a íntima, ele sai da camada média, migra para a íntima, fazendo parte aí da capa fibrosa, com bastante elastina, colágeno e fibrina. Aqui mais uma vez toda essa cascata, lembrando que a placa de ateroma madura, ela se encontra aqui, ó, com núcleo lipídico, mas não tão exacerbado, com menos inflamação, não tem tantos fatores inflamatórios presentes e uma capa bem grossa,
bastante estruturada. Se eu tenho um aumento da produção das metaloproteinases, isso degrada demais a minha capa, deixando ela fina, e exposição do conteúdo lipídico na luz do vaso. Esse conteúdo lipídico na luz do vaso, como ele é um fator estranho no sangue, ele acaba sofrendo aí com a coagulação do sangue e acúmulo de plaquetas e fatores de coagulação, formando então o trombo que vai ser responsável pelas síndromes coronarianas agudas. Aqui tudo que a gente já falou aí sobre esses fatores coagulantes, procoagulantes, sobre essa cascata e essa equilíbrio que deve ter. Nesse slide, só mostrando que quanto mais espessa a capa fibrótica, mais a placa é estável, menos ela vulnerável. Quanto mais fininha eu tenho a capa da placa, mais vulnerável é a placa. E lembrando que na maioria das vezes, a ruptura da placa ela se dá no ombro da placa, ou seja, nesse cantinho aqui, que é o local de maior vulnerabilidade da placa, que é onde ela vai se romper. Aqui mostrando só então a diferença de uma placa madura, estável, para uma placa instável. Placa instável para uma placa estável. Então, a placa estável, como ela tem uma capa grossa, fibrótica, bem espessa, o núcleo lipídio é fino, é pequeno, não tem inflamação dessa placa, certo? E aqui, ó, o núcleo lipídico é bem intenso, tem muita inflamação e a capa é bem fininha. É essa placa que vai estar favorável para ruptura. Sobre os fatores de risco aí, os que causam injúria endotelial, né? Os principais estão descritos aqui com a sua epidemiologia, né? Com sua incidência e prevalência. Então, o tabagismo, a hipertensão, diabetes, obesidade e dislipidemias. São os principais fatores de risco que estão relacionados com a injúria endotelial e com a progressão e permanência da inflamação durante a progressão da aterosclerose. Então, todos esses fatores de risco, eles vão causar disfunção endotelial por conta do estresse oxidativo e do estresse de cisalhamento também. Então, esse estresse oxidativo, né, gerando exposição de receptores que não deveria, a diminuição do óxido nítrico, aumento da respiração do metabolismo anaeróbico. Então, isso tudo vai causar disfunção endotelial, com diminuição do óxido nítrico, aumento da endoteliina 1. Então, principalmente, queda da vasodilatação e aumento da vasoconstricção, desencadeando também tendência a trombose, inflamação, remodelamento e ruptura da placa por aumento das metaloproteinases. Aqui tudo que a gente já falou, mas de importante nesse slide aqui, tem essa observação aqui embaixo. Então, como a gente viu já desde a aula de hipertensão, a alteração primária que vai me levar a essas doenças é a disfunção endotelial. Porque eu tenho um endotélio que não produz óxido nítrico, então eu vou ter vasoconstricção, não vou ter vasodilatação, vou ter inflamação. E alguns fatores são capazes de reverter essa disfunção endotelial, deixar o endotélio funcionante novamente. Quem são esses? Estatinas, o ZIECA, vitamina C e os flavonoides presentes aí no vinho e no suco de uva. Ok? Então, estatina, IECA, e aqui não entra BRA, é só IECA. Vitamina C e os flavonoides. E aí, com a progressão da doença aterosclerótica, eu tenho um remodelamento positivo. Ou seja, antes, e aí eu dou graças principalmente à presença das metaloproteinases, antes de eu ter uma obstrução, uma estenose do vaso, eu tenho uma dilatação e um aumento e uma manutenção do meu diâmetro da luz do vaso. Ou seja, eu consigo dilatar a minha parede de forma que isso não afete o meu fluxo sanguíneo. Só que isso, claro, só até um determinado ponto, porque depois disso os mecanismos não conseguem mais compensar o aumento da placa de ateroma, e aí então que eu começo a ter realmente uma estenose, uma obstrução da luz do vaso. Então, essa dilatação ela se chama remodelamento positivo. Lembrando que alguns pacientes têm menos remodelamento positivo, diabéticos e idosos principalmente.
É aqui só para vocês identificarem, observarem na microscopia, ó, um vaso normal com suas camadas, principalmente a camada muscular, e um vaso aterosclerótico, então com uma placa de ateroma, ó, aqui tudo branquinho por dentro. Então é a presença dos lipídios, das gorduras e obstruindo a luz do vaso. Aqui eu tenho um vaso. E aí, então, a DAC é a presença dessa aterosclerose na luz do vaso. Na luz do vaso, não, na parede do vaso. E eu tenho algumas doenças que elas geram tanta inflamação que eu considero elas como se fossem equivalente DAC. Sempre que eu tiver alguma dessas doenças, eu tenho que investigar se o paciente tem doença arterial coronariana, porque ele é um paciente tão inflamado que muito provavelmente ele vai ter placa de ateroma na coronária também. Então eu tenho que sempre estar pesquisando. Quem são esses? O paciente diabético, como a gente tem falado também desde a aula de hipertensão, o paciente com aneurisma de aorta abdominal, o paciente com doença renal crônico e o paciente com doença vascular periférica. Porque se ele, a doença vascular periférica é a doença arterial obstrutiva periférica, que eu tenho placa de ateroma nas artérias da periferia. Se eu tenho placa de ateroma na periferia, muito provavelmente eu tenho doença ateromatosa nas artérias do coração também. Então, esses são os equivalentes DAC. Agora, entrando na parte clínica prática da doença, então a doença arterial coronariana é qualquer coisa que obstrua a artéria coronária. Como eu falei lá no começo da aula, 90% das causas de obstrução, das causas de doença arterial coronariana é aterosclerótica, ou seja, é a oclusão por placa de ateroma, por degeneração ateromatosa das artérias. E 10% pode ser correspondente aí devido a outros tipos de obstrução, doenças inflamatórias, né, vasculites, Kawasaki, Takayasu, algumas coagulopatias, né, que geram trombofilias, e outras malformações congênitas também. Por exemplo, abaixo dos 20 anos, a principal causa de morte súbita, ou seja, do paciente que tem uma parada cardíaca, é por conta de anomalia coronariana. Então, essas malformações genéticas podem ser responsáveis pela DAC. E aí, quando eu tenho uma obstrução coronariana, uma estenose do lúmen da artéria coronária, eu vou ter as manifestações dessa obstrução. Na maioria das vezes, essa manifestação se dá na forma de angina estável, ou seja, dor no peito, corresponde a mais de 50% dos casos, né, de apresentação da DAC. Vamos falar dela no próximo slide. A segunda forma de apresentação é a angina de Prismetal ou a vasoespástica, porque a DAC é quando eu tenho trombose coronariana, quando eu tenho um trombo, né, quando eu tenho uma placa de ateroma, aliás, desculpa, não é trombose, é quando eu tenho uma placa de ateroma obstruindo a luz do vaso. A angina Prismetal ou vasoespástica é quando eu tenho um espasmo da artéria, né, porque quando eu tenho musculatura lisa, músculo liso, então por um reflexo essa artéria se contrai e acaba ocluindo a luz do vaso também. Na maioria das vezes, o vasoespasmo, ela se dá em uma artéria que tem doença traumatosa, que tem disfunção endotelial. Então, por isso que ela se encontra aqui. Não é uma angina estável que oclui a luz do vaso, não é uma placa que oclua a luz do vaso, que faça uma estenose importante da luz do vaso, mas é uma placa que vai induzir vasoespasmo. A terceira forma é a isquemia silenciosa, principalmente diabéticos e idosos podem não ter a apresentação clássica, né? Podem ter aí um cansaço, ou às vezes nem sente nada, tem pequenos infartos, pequenas isquemias, e isso é diagnosticado ou no Holter, ou depois de um infarto, que vê que tinha muito mais isquemia do que se pensava, ou às vezes pode até intercalar períodos de dor e isquemia sem dor. E a quarta forma de apresentação é quando eu já tenho a via final, quando eu já tenho insuficiência cardíaca de causa isquêmica. Às vezes o paciente nunca sentiu nada, teve episódios de isquemia silenciosa. Eu só diagnostico quando eu faço um eco e vejo que o paciente tem insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Então, são essas quatro formas de apresentação da doença arterial coronariana. Então, como eu falei, a placa de ateroma ela vai se fazendo, né?
vai aumentando, de forma que ela começa a crescer para dentro da luz do vaso, né? Eu começo a aumentar o núcleo lipídico, aumentar a capa fibrótica, e isso vai adentrando a luz do vaso, depois de já ter alcançado um remodelamento positivo. Então, a primeira fase é uma dilatação para não obstruir o fluxo, e depois que essa dilatação já chega no seu grau máximo, começa a invadir a luz do vaso. Só que até um certo ponto, o fluxo de sangue não fica tão reduzido. Eu só tenho uma redução do fluxo significativa quando eu tiver uma estenose acima de 70% de comprometimento da luz do vaso, que aí o fluxo na célula final chega muito diminuído e isso vai me trazer alterações. Então, estenoses abaixo de 50%, de 70%, não vão ter sintoma de angina. Geralmente, o sintoma de angina está relacionado aí com estenoses acima de 70% das coronárias epicárdicas principais, ou seja, descendente anterior, circunflexa e coronária direita, tá? Ou quando for uma lesão de tronco, acima de 50%, porque o tronco ele se bifurca em DA e CX. No próximo slide tem uma foto da anatomia coronariana. Então, o tronco ele se bifurca em DA e CX. Então, o território em risco é muito grande, mais de 80% do território em risco só por uma obstrução do tronco. Então, lesões acima de 50% já são estenoses graves, importantes, que podem dar sintomas. Aqui na foto a gente tem um cateterismo, né? Uma cineangiocoronariografia, em que eu tenho contraste que vai ser filmado através de radioscopia, entrando nas artérias coronárias. Então aqui eu tenho a artéria circunflexa, né, o tronco da coronária esquerda se dividindo em descendente anterior e circunflexa. E aqui na circunflexa, então, eu tenho uma obstrução muito importante, olha. 90% de obstrução aqui, realmente uma obstrução muito importante. Aqui na figura B, depois de ter feito já o tratamento com angioplastia, né, e recuperação do fluxo normal. Nesse slide, só evidenciando aqui a anatomia coronariana, então, em termos de artérias que irrigam o coração, principalmente a musculatura, o miócito, né? Eu tenho a coronária direita desculpa, e a coronária esquerda. Então, a coronária esquerda, eu tenho o tronco da coronária esquerda, que se divide em descendente anterior, que vem até o ápice do coração, e a circunflexa, que circunda o coração. E do lado direito, a coronária direita. Então, essas são as três artérias epicárdicas principais: CD, DA e CX. Então, obstruções acima de 70% dessas artérias é considerada importante ou grave. E o tronco, que é a artéria mais valiosa que nós temos, né, que irriga aí mais de 75% do miocárdio. Então, obstruções dessa artéria acima de 50% já são consideradas graves. Primeiro que ela se bifurca, então o fluxo ele vai ser muito reduzido para DA e para CX, e considerando também o território em risco, que é muito grande. E aí, então, a angina estável. Como eu caracterizo a angina estável, a angina de peito? É a dor no peito que tem a tipicidade de doença coronariana. E para a gente caracterizar ela, ela é uma dor muito típica, muito característica. Então, para eu caracterizar uma dor como sendo angina pectoris, angina estável, eu tenho que ter três critérios obrigatórios. Então, uma angina típica tem que ter esses três fatores, ou seja, um desconforto no tórax, precórdio, mandíbula, que pode irradiar para ombro ou braço. Ela tem que piorar com esforço físico ou estresse emocional, e obrigatoriamente melhora com o repouso ou com o uso de nitrato sublingual. Então, essa é a classificação mais simples que tem de angina. Então, para eu considerar uma angina típica, eu tenho que ter esses três critérios: dor ou desconforto retroesternal ou precordial no tórax, que irradia para mandíbula, ombro ou braço, piora com esforço ou com estresse emocional, melhora no repouso ou uso de nitrato. Se eu tiver apenas dois desses fatores, eu tenho uma angina atípica. Se eu tiver apenas um ou nenhum dos três, eu tenho uma dor de etiologia não cardíaca, uma dor definitivamente não anginosa. Claro que eu tenho outros fatores associados
que me ajudam a caracterizar melhor essa dor. E aí eu tenho a classificação de Brown-Wald, que ela é um pouquinho mais elaborada. Então, geralmente, ele caracteriza como uma dor em queimação, em aperto ou peso, geralmente retroesternal ou região precordial, que irradia para o braço, geralmente vem com sintomas de parestesia, sudorese profusa, dispneia. Então, é uma caracterização um pouco mais aprofundada. Aí eu caracterizo em tipo A, que é definitivamente anginosa, B, provavelmente anginosa, C, provavelmente não anginosa e D, definitivamente não anginosa. Mas essa classificação ela é mais simples, de mais fácil aplicabilidade, então a gente acaba usando ela mesmo. Quando uma dor é típica, a gente consegue definir como DAC, doença arterial coronariana. Agora, quando ela é uma dor atípica ou definitivamente anginosa, eu preciso de pensar em outras causas, outros diagnósticos diferenciais. Então, pico hipertensivo, miocardiopatia hipertrófica, estenose valvares, principalmente aórtica, outras causas do tórax, né? Pneumotórax espontâneo, síndrome de Tietz, que é a osteocondrite, pneumonia, bronquites, doenças gastroesofágicas, né? Doença do refluxo, ruptura esofágica, gastrite, úlcera gástrica. E acho que as mais comuns aí que se fazem principalmente diagnóstico no pronto-socorro, as doenças psíquicas, né? É, distúrbios de somatização, né? Distúrbios de ansiedade, pânico, depressão, muito importante, geralmente se caracterizam como dor atípica. Então, é uma dor enfisgada, empontada, que dura horas, né? Geralmente a dor anginosa, ela é rápida, que dura horas, posso passar dias, que piora com a movimentação do tórax, piora com a inspiração. Então, são características bem diferentes da angina estável. Nesse slide, só mostrando então a cascata isquêmica, né, que é a sequência de eventos que acontecem até o paciente ter dor. Então, a primeira coisa é a obstrução da coronária com fluxo de sangue reduzido. Então, eu vou ter uma perfusão prejudicada, ou seja, o sangue não está perfundindo, não está chegando no músculo. Depois disso, eu começo a ter alterações metabólicas, de acidose, de estresse oxidativo, de respiração anaeróbica. Então, essas alterações metabólicas. Depois disso, eu tenho uma disfunção diastólica, seguida da disfunção sistólica, uma falha da sístole, alteração no eletro e, por último, então, eu tenho culminando aí a cascata isquêmica como último evento, a angina pectoris. Assim como a insuficiência cardíaca, eu tenho a classificação também da angina pela CCS, que é a Canadian Cardiology Society, que classifica essa dor conforme a gravidade dela. Então, segue o mesmo padrão da New York Heart Association. Classe 1 é o paciente que só tem anginas aos grandes esforços, né? Caminhar vários quilômetros, subir acima de 3 lances de escada, fazer um esforço além do habitual. A classe 2 é o paciente que tem angina já um pouco mais com menos esforços, os moderados esforços, mas consegue fazer as atividades habituais. Escova os dentes, toma banho, caminha dentro de casa, sobe até 3 degraus, 3 lances de escada, mas já tem uma leve limitação. Desculpa, ele não sobe 3 lances, né? Só faz as atividades habituais mesmo. Classe 3 é o paciente que tem dor aos mínimos esforços, ou seja, né, levantar da cama, andar poucos passos, já sente dor. E o paciente em classe funcional 4 é o paciente que tem dor de repouso. E aí que eu sempre gosto de caracterizar que a diferença da angina de repouso, da DAC estável, para angina instável, é que a DAC estável, ela dura menos de 20 minutos. Ou seja, o paciente ficou em repouso, a dor aliviou em menos de 20 minutos. Se a dor dura além de 20 minutos, então aí eu já tenho uma característica de angina instável, que é a síndrome coronariana aguda. E aí o paciente que chega com dor torácica, ele pode chegar principalmente paciente que tem doença estável, ele vai chegar no seu ambulatório, no seu consultório, né? Diferentemente do paciente que tem síndrome coronariana aguda. Então aqui a gente vai falar da abordagem no consultório. Então a primeira coisa é, para o paciente que tem queixa de dor torácica, classificar a dor. É uma dor de etiologia coronariana? É angina típica? Então classificar essa dor com a tipicidade e com a classe funcional dela, CCS. Depois disso, eu vou estimar a probabilidade DAC. Isso tem importância porque vai me dizer
qual o exame que eu posso fazer. Porque a DAC, como a gente viu, a progressão dela, ela ocorre em alguma idade. Então, principalmente aí quarta e quinta décadas de vida. Por exemplo, se a gente pegasse a turma de vocês e botasse todo mundo para fazer um teste de avaliação de DAC. Provavelmente ia ser todo mundo negativo, né? 20 aí, 30 anos, muito provavelmente iria ser todo mundo negativo. E se viesse alguém com um teste positivo, eu iria acreditar? Não, porque a probabilidade de DAC de vocês é muito baixa. Agora, se eu pegar o extremo, o oposto, né? Indivíduos aí de 60 anos, hipertensos, diabéticos, tabagistas, botasse todo mundo com dor típica, botasse todo mundo para fazer exame. Se algum deles viesse negativo, eu iria acreditar? Não, porque a probabilidade de ter DAC é muito alta. Então, essa que é a diferença da estimativa da probabilidade e para a gente ver qual teste a gente vai solicitar. Depois disso, a gente faz uma avaliação da apresentação clínica, se é dor, se é dispneia, se tem sintomas atípicos, se já é insuficiência cardíaca, tá? A graduação da angina, que a gente já fez no passo de cima. A avaliação das condições que podem causar ou exacerbar a isquemia, que a gente vai evitar esse tipo de coisa. E a estratificação do risco de evento cardiovascular em paciente com angina. Então, a gente vai fazer a estratificação e o diagnóstico. Então, definir que o paciente tem dor no peito, é uma dor anginosa, definir a probabilidade pré-teste dele, e agora eu vou fazer a estratificação invasiva ou não invasiva para dar o diagnóstico, né? Estratificar. E aí, quem são os exames que eu vou fazer para dar o diagnóstico? E aí, aqui a gente já começa a pensar em duas vertentes. Porque uma coisa é ter doença arterial coronariana, que é pura e simplesmente a placa de ateroma ali, que está ali, já começou a se instalar desde a primeira década de vida. E a segunda coisa é eu ter isquemia, ou seja, eu ter déficit de perfusão. O fluxo sanguíneo está muito baixo e isso está gerando alterações metabólicas que se chamam isquemia. A doença arterial coronariana, a mortalidade pela DAC é muito baixa, ao contrário da isquemia. A gente sabe que o que mata o indivíduo é a isquemia, são essas alterações metabólicas. Porque se ele tiver uma placa de ateroma ali, que não está me gerando alteração do fluxo, já teve remodelamento positivo, ela está estável, ela não tem risco de ruptura, isso não vai trazer prejuízo nem consequência para esse paciente. Agora, se ele tiver isquemia, isso pode trazer infarto, pode trazer dilatação, insuficiência cardíaca, dor. Então é muito importante a gente definir isso, que o tratamento muda de DAC para isquemia. E aí a gente tem os testes que avaliam isquemia e tem os testes que avaliam anatomia coronariana para identificação de DAC. Sendo que o paciente que tem dor, se for uma angina típica, provavelmente ele tem isquemia. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar se ele tem isquemia, que é o que mata o paciente. Então, existem os testes que avaliam isquemia e os que avaliam anatomia coronariana. Quem são os testes que avaliam isquemia? Teste ergométrico, cintilografia miocárdica, ecoestresse e ressonância nuclear magnética. Quem são os testes que avaliam anatomia coronariana? Cineangiocoronariografia ou cateterismo e tomografia computadorizada de coronária, tá? Então, esses são os exames que avaliam isquemia e coronária e anatomia coronariana. Então, recebi esse paciente no consultório, ele tem dor, já defini que a dor dele é típica, já defini que ele tem alta probabilidade para DAC, e agora eu vou fazer então a estratificação dele, né, para dar o diagnóstico. E a estratificação, então, que eu tenho que fazer é investigar isquemia, porque como a gente já viu até agora, é o que mata, é o que causa insuficiência cardíaca e que vai trazer doença para esse paciente. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer o teste para identificação de isquemia. Uma vez que eu identifiquei que ele tem isquemia, ele veio positivo para isquemia, eu vou ver a anatomia coronariana dele para a gente poder tratar essa isquemia. Então, vamos começar pelo teste ergométrico, que é o teste que avalia a isquemia, que é o teste mais simples, mais barato, de mais fácil de mais fácil execução, de mais rápida execução também. Então, ele é um teste muito bom, que ele avalia 3 parâmetros no paciente, né? Então, é um exame que a gente vai monitorizar o paciente, botar eletrodos e ficar avaliando o eletrocardiograma dele, e a gente vai avaliar 3 critérios.
clínico, que é a presença de dor. Então, se durante o teste ergométrico ele apresentou dor, opa, eu botei ele para correr, ele teve dor. Provavelmente é angina. Então, é um critério de positividade. Segundo critério, hemodinâmico, que é a avaliação da PA e da frequência cardíaca. Então, eu botei o paciente para correr. Como ele está gastando muita energia, ele está precisando de músculo, de musculatura funcionando, então eu aumento o duplo produto. Eu aumento a pressão e aumento a frequência cardíaca para aumentar o débito cardíaco e fornecer mais sangue para esse músculo. Se no ápice do esforço a frequência cardíaca ou a pressão caem, então eu tenho um déficit cronotrópico. O coração do paciente fadigou em alguma hora e não conseguiu mais manter esse débito adequado, certo? E o último critério é o critério eletrocardiográfico, com sinais sugestivos aí de isquemia, né? Como a gente, lá na fisiologia cardíaca, a gente sabe então que eu tenho a despolarização, principalmente dos ventrículos, né? E depois a repolarização. Se o sangue não chega nessa célula de forma adequada, eu não vou ter uma despolarização. Então, isso vai alterar a equação vetorial do coração. Então, durante a isquemia, eu posso ter infra de ST, e aqui eu consigo ver direitinho, ó, esse aqui é o eletrocardiograma de repouso. Nem estava em repouso, porque aqui já estava com frequência de 100, então já tinha começado a caminhar. Mas já estava normal ainda o segmento ST, ó. Então, onda P, QRS, T. P, QRS, T. E aqui, ó, P, QRS, olha como eu tenho um infra de ST aqui acima de 4 milímetros. Então, eu tive uma alteração eletrocardiográfica. E a alteração de positividade no teste ergométrico pode ser infra de ST, supra de ST ou bloqueios de ramo direito e esquerdo e taquicardia ventricular. Então, são os critérios eletrocardiográficos. O teste ergométrico ele só é bom para quem tem probabilidade pré-teste intermediária, porque a sensibilidade e especificidade do teste ergométrico é em torno de 80%. Então, se eu pegar uma população igual à nossa, com baixa probabilidade pré-teste, e botar todo mundo para correr no teste ergométrico, se vier o de algum de nós positivo, provavelmente é um falso positivo, porque nenhum de nós vai ter. Então foi um falso positivo. O contrário também é verdadeiro. Se eu pegar aquela população de homens de 60 anos de idade, hipertenso, diabético, tabagista, com dor torácica típica, e algum deles vier negativo, eu não vou acreditar, eu vou acreditar que foi um falso negativo, porque a probabilidade pré-teste é muito alta. Então, o teste ergométrico ele tem essa limitação. Tem que ser probabilidade pré-teste intermediária. A cintilografia é o nosso segundo teste que avalia a isquemia e é o teste que eu mais gosto, porque ele não é examinador dependente, eu consigo ver as imagens, eu acho que ele dá muita informação pra gente. E a cintilografia ele é um exame que ela avalia o repouso e o estresse. Vou passar para a próxima foto para a gente avaliar melhor. Então, essa é uma imagem de uma cintilografia. A cintilografia ela é um exame, então, que faz as imagens no repouso e ingesta o contraste, que não é um contraste iodado, é um contraste com radioisótopo, né, no caso, ou tecneciosestamib ou talho. E esse radioisótopo, ele só entra em célula íntegra. Então, quando ele entra na célula, ele cora essa célula de amarelinho meio alaranjado aqui. Então, quando ele entra na célula, ele consegue pintar ela de forma adequada. E aí eu faço uma outra imagem no esforço. Se no esforço o sangue não chegou e a célula parou de funcionar, então o radioisótopo ele não entra na célula que está hipofuncionante ou que não está funcionando ou que já morreu. Então ele não vai corar essa célula. Então aqui eu tenho uma imagem que é feita no esforço em cima e no repouso embaixo. Esforço, repouso, esforço, repouso. E eu vou comparar então o esforço com o repouso. Aqui eu vejo que no repouso, ó, ele pintou direitinho todas as células. No esforço, ele não pintou nem aqui e nem aqui. Então, aqui nessa área chegou pouco fluxo e não o radioisótopo não conseguiu penetrar na célula porque ela ficou hipofuncionante. Então, aqui eu tenho um critério de positividade da cintilografia. Ele entrou na célula íntegra e não entrou na célula que está hipofuncionante. Entrou na célula íntegra, não entrou na que está hipofuncionante. Entrou na célula íntegra e pintou durante o repouso. No esforço, faltou sangue, a célula ficou hipofuncionante, ele não entrou.
Então, é um critério de positividade pela cintilografia. O terceiro exame é o ecocardiograma com estresse. Então, o ecocardiograma é um exame que usa ultrassom, né? A propagação, né, de uma sonda pelo meio, que é o aquoso, né? Então, eu vou avaliar através de métodos ultrassonográficos a força de contração do coração, a cinesia, a cinética do coração. Então, se na hora que eu, do repouso, da mesma forma, eu vou avaliar também o repouso e o esforço, do repouso, botei a sonda de ultrassom do ecocardiograma, vi o coração batendo normal. E aí, na fase de esforço, pode ser ou tanto esforço físico, como a bicicleta, ou pode ser com o uso de dobutamina, que vai fazer um inotropismo e um cronotropismo positivo, vai aumentar a frequência cardíaca e a força de contração. Então, se na hora que eu injetei a dopamina, o coração ficou fraco, ou seja, na hora que o coração acelerou, ele precisava de aumentar o fluxo sanguíneo, ele não conseguiu aumentar, e aí ele ficou hipofuncionante. Então, eu tenho uma diminuição da força de contração. E isso é visto a olho nu. Então, eu considero como um fator negativo do ecocardiograma com estresse é que ele é um examinador dependente, porque depende do examinador estar prestando bastante atenção e ver que uma parede que estava funcionando bem parou de funcionar na hora que foi estressada. Mas também é um excelente método. Ah, antes de entrar nos métodos de anatomia, só falando da ressonância, mas que é um método que a gente faz pouco, ela valia por uma metodologia parecida com a da cintilografia, né? Pelo o realce tardio, o contraste que não entra em célula que está hipofuncionante. Só que aí já usa o gadolínio, já é um outro tipo de técnica, tá? E aí, dos exames que avaliam a anatomia coronária, eu tenho a tomografia de coronárias, né? Que eu faço uma reconstrução 3D e consigo ver direitinho aqui a anatomia coronariana. E o cateterismo, que é o exame que a gente mais faz, né? A cineangiocoronariografia, que é o exame que usa radiação, né? O raio-x, e usa contraste iodado. Então, eu injeto contraste iodado através ou da artéria radial ou da femoral. O contraste chega nas artérias coronárias e vai pintando, então, por dentro do lúmen, até que quando chega uma obstrução, né, o contraste passa com muita dificuldade. Então, aqui eu consigo identificar uma obstrução aí suboclusiva, né, de 90%, 99% de obstrução. Aqui na próxima figura foi depois que eu já fiz uma angioplastia e o fluxo se restabeleceu. Aqui é uma circunflexa. Aqui só para vocês consertarem aí, porque tá um pouquinho errado, tá? É porque entre 50 e 70 é moderada. Abaixo de 50 é discreta, 50 a 70 é moderada, acima de 70 é grave. Mas o mais importante mesmo é saber que acima de 70 é grave. Aqui mais uma imagem, ó, evidenciando aí o stop, né, a interrupção da passagem do contraste pela placa de ateroma. Aqui a angioplastia, ó, com insuflação do balão, e que é restabelecimento do fluxo. E aí, antes da gente dar continuidade para a parte de tratamento da DAC, eu faço um parênteses aqui para a gente entender um pouquinho de dislipidemia, porque está intimamente relacionado aí, então com a doença arterial coronariana, é um dos principais fatores de risco. E aí a gente dá uma estudada, até porque faz parte do tratamento da DAC, então a gente faz esse parênteses, agora essa interrupção, antes de continuar o tratamento. Tá? E aí, então, a dislipidemia, ela é um fator de risco importante, né, lá na teoria lipídica. Então, a mensuração, a dosagem do perfil lipídico, ela deve ser feita para todas as pessoas, principalmente acima dos 40 anos. Mas, principalmente para quem tem história familiar, genética, deve ser feito até um pouco antes, mas deve ser feito para qualquer indivíduo em qualquer idade. E aí a dislipidemia, ela envolve partículas tanto de colesterol quanto de triglicerídeos, né? Qualquer alteração dos lípides, das gorduras do sangue, se caracterizam aí nas dislipidemias, né? E aí, só falando um pouquinho antes de metabolismo do colesterol e do triglicerídeo, no organismo, a principal partícula que é absorvida no intestino é o triglicerídeo. Então, geralmente, tudo de gordura que a gente come, principalmente gorduras saturadas e gordura trans, ela é absorvida no intestino na forma de triglicerídeo.
No intestino mesmo, lá na borda da escova, esse triglicerídeo ele é quebrado em quilomicrons e ácido graxo. Esse quilomicron, que é a menor partícula do lípide, né, junto com o ácido graxo ali, eles são absorvidos, caem na corrente sanguínea e vão ser levados lá no fígado. No fígado, então, eu tenho uma separação dessas partículas em moléculas hidrossolúveis, né, porque até então o lipídio, ele é lipofílico, então ele não dilui no sangue. Então eu tenho que juntar ele com lipoproteínas, esses lípides, né, principalmente triglicerídeo e ácido graxo, e quilomicron, desculpa, principalmente quilomicron e ácido graxo, eu tenho que juntar eles com lipoproteínas que vão hidrolisar, vão deixar essas partículas hidrossolúveis. Então, uma vez que chegou no fígado o ácido graxo e o quilomicron, eu vou separar em partículas de alta densidade, muito alta densidade, baixa densidade e o triglicerídeo, né, que é uma partícula de baixa densidade. Então, aí eu tenho a formação dos colesterol LDL, HDL, que são os mais importantes, e aí os menos importantes, né? IDL, VLDL e quilomicron. E aí, lembrando que o HDL é a partícula de alta densidade, high density, que é o colesterol bom, que ele consegue eliminar a gordura da parede das artérias. Então, aquele DL que está ligado no proteoglicano eparasulfato, esse HDL, como ele é de alta densidade, ele passa ali e ele captura essa LDL que estava lá e consegue retornar para o fígado. Já a LDL, que é uma partícula de baixa densidade, então, como ela tem baixa densidade, ela consegue aderir ao endotélio mais facilmente. Ela gruda ali, logo é capturada pelo proteoglicano epanosulfato e é internalizada. Então, perfis, e como eu falei, né, no começo da aula, a única partícula que acumula na placa de ateroma, que é internalizada e é fagocitada pelo macrófago, é o LDL, que é o colesterol ruim. Então, pacientes que têm colesterol ruim, o LDL muito elevado, são pacientes que vão ter placa de ateroma. E um perfil protetor é quem tem HDL alto. Quem tem HDL baixo, ou seja, não consegue fazer essa limpeza da parede das artérias, também está relacionado a eventos cardiovasculares. Então a gente sabe que se a gente reduzir a quantidade de LDL com o uso das estatinas, isso diminui de forma substancial aí as doenças cardiovasculares. Principalmente se eu tiver uma redução intensa do LDL entre 50 e 100, eu tenho um potencial benefício de redução aí de 20, 30, 40% de eventos cardiovasculares. Até porque o colesterol, como a gente já tem falado, ele tem um papel importante aí na inflamação vascular. A prevenção primária da dislipidemia e da doença arterial coronariana, ela inclui mudança do estilo de vida. Então, dieta, cessão do tabagismo, atividade física, controle da pressão arterial e o uso de estatinas também faz prevenção primária em pacientes que têm risco moderado e alto, que a gente vai ver quem são esses pacientes aqui. Então, para profilaxia primária, mudança do estilo de vida, e estatinas e medicações que fazem reversão da disfunção endotelial, que eu falei no começo da aula, que são as estatinas, que a gente já falou, IECA, vitamina C e os flavonoides. Esse conjunto faz a prevenção primária da doença arterial coronariana. E a prevenção secundária, e aí, né, diferenciando a prevenção primária para quem nunca teve evento, quem nunca teve infarto, AVC, insuficiência cardíaca, nada disso. A prevenção secundária é para quem já teve esses eventos e a gente vai prevenir que eles tenham um novo evento. E a prevenção secundária também vai fazer o uso de estatinas junto com a S, que a gente vai falar lá mais para frente da aula. Então, eu vou usar as estatinas para prevenção primária e para prevenção secundária. Aqui eu vou ajustar no próximo slide, porque eu não quero perder isso que eu já falei. Então, eu vou ajustar no próximo slide, tá? Então, como eu falei, é porque eu não queria perder o que eu já tinha falado, mas é porque esse slide tem um erro, que essa diretriz foi atualizada. Então, eu já atualizei nesse slide aqui, esse que é o correto. Então, o perfil lipídico ele deve ser realizado para todos os pacientes. E aí, já falando um pouquinho de medicações, tanto para triglicerídeo quanto para colesterol, a droga primeira que vai ser usada vão ser as estatinas, a classe das estatinas.
Então, se eu tiver triglicerídeo acima de 200 ou colesterol acima da meta, eu vou usar estatina. Agora, para o paciente que tem triglicerídeo acima de 500, não adianta só dar estatina, porque só a estatina não vai diminuir o triglicerídeo. Então, eu tenho que associar a estatina com fibrato, tá? Então, o paciente que tem dislipidemia por hipercolesterolemia, só colesterol aumentado, estatina. Para o paciente que tem hipertrigliceridemia acima de 200, entre 200 e 500, estatina. Para o paciente que tem hipertrigliceridemia com hipercolesterolemia, ou seja, dislipidemia mista, aí eu preciso, com triglicerídeo acima de 500, eu tenho que associar estatina com fibrato, tá? Então, colesterol alto, estatina. Triglicerídeo alto entre 200 e 500, estatina. Triglicerídeo acima de 500 com colesterol alto, estatina com fibrato, tá bom? E a estatina vai ser sempre para atingir a meta, e aí foi isso que mudou na última diretriz. E aí, qual é a meta do LDL? Então, a meta do LDL vai depender do risco do paciente. Então, aqueles pacientes que têm muito alto risco de evento coronariano, de ter isquemia, infarto, AVC, a meta para eles é 50. Então, eles têm que manter o LDL abaixo de 50. Quem são esses pacientes que têm muito alto risco? É o paciente que eu já sei que tem DAC, ele tem DAC estabelecida. É o paciente que já infartou, por exemplo, ou que já teve um AVC. Então, esses pacientes, eles têm muito alto risco de ter um novo evento. Então, a meta de LDL para eles é 50. Para os pacientes de alto risco, a meta é 70. Quem são esses pacientes? São aqueles com DAC-like, né, equivalente DAC, ou seja, diabético, renal crônico, DAOP e aneurisma de aorta abdominal, ou para os que têm aterosclerose subclínica, que são quem tem índice tornozelo braquial menor que 0,9, espessamento médio intimal maior que 0,9 ou score de cálcio acima de 100. Mas isso aqui eu acho que fica muito específico para vocês, não vamos entrar em detalhe. Saibam só que são os equivalentes DAC. A meta para quem é risco intermediário é menor que 100. Para a gente avaliar quem é o paciente que tem risco intermediário, a gente precisa daquele score global de risco, que eu falei lá na aula de hipertensão, que é um score que ele avalia se o paciente, o sexo, né, feminino ou masculino, se é hipertenso, se fuma, tem diabetes, qual é o nível de colesterol. Então, baseado nessa calculadora, ele me dá um risco em porcentagem de eventos em 10 anos. Pacientes que têm homens que têm risco entre 5 e 20%, ou mulher entre 5 e 10, se englobam então nesse risco intermediário, onde a meta de LDL é alcançar valores abaixo de 100. E o paciente de baixo risco é aquele que, pelo score global de risco, a chance dele ter evento cardiovascular em 10 anos é menor que 5%. Então, para esses, a meta pode ser um pouco mais light e abaixo de 130. Então, como eu já falei, né, o grande nome da dislipidemia são as estatinas, tá? Mas e além das estatinas? Que eu tenho de outras opções? Além das estatinas, a gente tem a opção da colestiramina, que é o quelante do colesterol, né, que ele vai se ligar e favorecer a eliminação, que é o único medicação que pode usar na grávida, ou niacina, que é a vitamina B1, né? O fibrato, que eu também já falei dele, né? Mas ele tá mais relacionado aí para níveis de triglicerídeo, e ezetimiba, que na verdade vem em segunda opção aí, quando as estatinas não funcionaram ou quando eu tenho contraindicação às estatinas, tá? E aí, falando um pouquinho sobre como cada uma delas age, as estatinas, elas agem no receptor LDL, no LDL receptor que fica no fígado. Então, as estatinas, elas inibem a enzima HMG-CoA redutase. Essa enzima HMG-CoA redutase, ela degrada o receptor de LDL no fígado. Então, aqui eu tenho os receptores de LDL no fígado, o LDL receptor. Eu tenho essa enzima que chama HMG-CoA redutase, que degrada esse receptor, sendo que é esse receptor que pega o LDL no sangue e internaliza ele para eliminar via sais biliares ou até para transformar em HDL. Então, se eu não tiver enzima que degrada esses receptores, eu vou ter mais receptores na membrana captando mais o LDL. Então, é assim que a estatina funciona. Ela inibe a HMG-CoA redutase, que degrada o LDL receptor.
Se eu não degrado o LDL receptor, eu internalizo mais o LDL, tirando da circulação sanguínea. Já a ezetimiba, ela age no receptor NPC1 lá no intestino. Ela inibe a absorção intestinal do colesterol. Então, ela é usada secundariamente. Sendo que para mudança de mortalidade, a gente só tem evidência das estatinas. As estatinas reduzem a mortalidade na DAC. A ezetimiba não foi documentada isso. Aqui só alguns dados, né? O colesterol total é importante, mas o foco, a meta realmente é o LDL. Para cada 40 miligramas de redução do LDL, como eu falei, a gente reduz em 22% o risco cardiovascular. O LDL em torno de 50 a 70 está relacionado com a redução da placa. Então, o LDL ele tem várias funções na DAC. Ele diminui o colesterol LDL, né, as estatinas. Eles diminuem o colesterol, eles diminuem a inflamação, fazem reversão da disfunção endotelial e ainda conseguem diminuir um pouquinho o tamanho da placa de ateroma. Essa diminuição da placa de ateroma ela foi vista principalmente em dois estudos, que foram o Júpiter e o asteroide, que mostram essas imagens ultrassonográficas aqui. Então, aqui para a gente entender, a gente tem a parede do vaso. Aqui, ó, é um vaso cortado na transversal, então eu tenho essa parede do vaso aqui. Aqui é a luz do vaso e esse aqui é o meu aparelho de ultrassom, é o meu catéter, né, uma sonda de ultrassom que passa pela luz do vaso e identifica aqui as camadas do vaso, né? Então, aqui, ó, eu tenho a luz do vaso, o sangue, e aqui eu tenho a placa de ateroma, isso aqui tudo, tá? Pretinho aqui, separando da artéria muscular da artéria. Aqui nessa imagem de baixo, o pesquisador, ele delimitou, então, a placa de ateroma, placa de gordura, que era toda essa aqui. E aí foram feitas estatinas de alta potência, ou rosuvastatina 40, ou atorvastatina 80, e foi fornecida para os pacientes por um ano, mantendo o colesterol, então, em torno de 50 a 70. E aí, no follow-up, depois de um ano, aqui, novamente, ele delimitou o tamanho da placa de ateroma e olha como havia diminuído, então, né? Então, além de redução do LDL, reversão da disfunção endotelial, diminuição da inflamação, as estatinas também fazem redução do tamanho da placa de ateroma. Aqui, mais uma vez, como eu falei, foi estudo asteroide que usou rosuvastatina 40 por 2 anos. Falei um ano, não, 2 anos. Aqui tudo que a gente já falou, né? O HDL ele limpa as células espumosas, tem efeito antioxidante, anti-inflamatório. HDL abaixo de 40 é fator de risco e acima de 60 é um fator protetor. Aqui mais uma vez tudo que a gente já falou. Aqui só mostrando a metabolização, que eu também já falei, né? Das partículas. O triglicerídeo isoladamente ele não parece ter potencial aterogênico, porque é o LDL que deposita na placa de ateroma, mas como a gente viu, as partículas de colesterol e de triglicerídeo, elas estão o tempo todo importando entre si, né? Elas estão revezando entre si pelo metabolismo hepático. Então, lógico, o triglicerídeo isoladamente não, mas principalmente quando está associado e na maioria das vezes alto triglicerídeo está relacionado a alto LDL, isso gera um potencial aterogênico. E triglicerídeo acima de 1000, o risco principal dele é o de pancreatite aguda, né, por obstrução lá dos canalículos pancreáticos. Então, triglicerídeo acima de 1000 é fibrato em alta dose para tentar reverter isso o mais rápido possível. Os fatores de risco, né, que a gente já falou algumas vezes também, nada de importante aqui. Só para lembrar, HDL então é anti-aterogênico, ele faz transporte reverso do colesterol. O HDL acima de 75, ele é considerado síndrome da longevidade, né, porque ele realmente é protetor. Acima de 60 é um fator negativo no Framingham, ele consegue tirar outros dois fatores de risco. Não existe nenhuma medicação que consiga aumentar o HDL, ela geralmente aumenta um pouquinho com ingestão de gorduras boas, né, azeite, frutas oleaginosas e com atividade física, mas também é muito pouco. A principal partícula lípide que sofre interferência de mudança de estilo de vida é o triglicerídeo. A hipertensão é o maior fator de risco para a aterosclerose e o tabagismo, então, é o fator de risco condicional.
Então, já partindo aí para o tratamento da DAC, né, o tratamento não medicamentoso, vamos entrar em alguns pontos meio contraditórios, né? O primeiro deles é a terapia de reposição hormonal, porque, né, como todo mundo sabe, homem infarta mais que mulher até a menopausa. Depois da menopausa, homem e mulher infartam igual. Então, pensaram, será que se a gente repor hormônio na mulher e até no homem, né, não diminuiria o risco cardiovascular? Mas aí fizeram isso na prática, não teve grande benefício e aumentou a mortalidade por conta de neoplasias relacionadas aí a distúrbio hormonal, né, principalmente mama. Então, terapia de reposição hormonal para redução de doença aterosclerótica não tem indicação. Dieta antioxidante, sim, a dieta de antioxidante reduz mortalidade de todas as causas e traz proteção cardiovascular. E aí pensaram, né? Se a gente usar vitamina E, vitamina A, vitamina C, que são antioxidantes, será que a gente não reduz a mortalidade? E isso não trouxe benefício. O que traz benefício é uma dieta saudável. Então, rica em peixes aí, principalmente, né, de águas frias, né? Salmão, azeites, óleos bons, gorduras boas, abacate, vinho. Ácido graxo ômega 3 a gente prescreve para quando é triglicerídeo acima de 500, mas também não traz tanto benefício. Ácido fólico para controle da hiperhomocisteínemia, se for uma causa secundária de dislipidemia, mas também não tem estudos tão robustos com relação a isso. O álcool por si só ele não reduz mortalidade, o que reduz e traz proteção por antioxidação são os flavonoides, né? Então, ou vinho tinto ou suco de uva faz reversão da disfunção endotelial por diminuir a oxidação, então ter efeito antioxidante das células e do colesterol. Aqui só mostrando alguns grupos especiais, principalmente de dislipidemias secundárias, mas que não é o nosso foco hoje. O tabagismo da DAC, ele é um importantíssimo fator de risco, né, que está relacionado intimamente com o desenvolvimento da doença. Porque ele reduz a concentração do óxido nítrico, aumenta a inflamação, aumenta a ativação e adesão plaquetária e aumenta a oxidação do LDL. Então, graças a tudo isso aqui, aumenta a inflamação, aumenta a adesão plaquetária, aumenta a oxidação do LDL e diminui o óxido nítrico, ele vai ser crucial aí para o desenvolvimento da DAC. O diabetes, como a gente já falou, né, que realmente é o principal fator de inflamação das artérias e oxidação. E aí vamos aí no começar o tratamento propriamente dito medicamentoso e intervencionista, né? E aí qual o caminho a seguir, né? E aí com relação ao tratamento intervencionista medicamentoso da DAC, a gente tem essas três opções. O tratamento clínico, que é o tratamento com remédio, que usa estatina, que vai inibir a adesão plaquetária, que vai tratar os fatores de risco. Temos o tratamento de reperfusão, que é a angioplastia, que é um procedimento no qual a gente entra com um catéter balão, insufla esse catéter balão, restabelecendo o fluxo de sangue através do esmagamento aí da placa de ateroma, e a cirurgia de revascularização, que é um bypass coronariano, um desvio, um caminho alternativo. Então, a gente tem essas três opções na doença arterial coronariana, vamos ver em cada qual cada um desses está indicado. Lembrando que o tratamento clínico medicamentoso está indicado para todos os pacientes com diagnóstico de DAC, seja isquemia ou sem isquemia, seja antes ou depois do tratamento intervencionista de reperfusão. E aí, só deixar sempre na mente que o que muda mortalidade é o tratamento da isquemia. Se o paciente tem DAC somente, a gente vai tratar a DAC para não deixar essa placa de teroma progredir. Mas a gente não precisa necessariamente reperfundir esse vaso. Então, passo mais importante realmente é a correção dos mecanismos desencadeantes de doenças associadas, né, bem como o controle do fator de risco, então tratar hipertensão, diabetes, interromper tabagismo, sedentarismo e emagrecimento, né, com as mudanças de estilo de vida, e aí o segundo passo, então, é o tratamento medicamentoso. E aí do tratamento medicamentoso, eu já vou até passar para os próximos slides, porque eu gosto muito da separação entre drogas para sintomas e drogas que mudam a mortalidade, tá? E o tratamento intervencionista, que vão ficar reservados para quem tem isquemia,
tá? Eu não faço tratamento intervencionista para quem tem DAC, para quem tem lá uma obstrução de 30, 50, 60% de uma artéria. Porque isso eu já vi que não muda a mortalidade, a placa tá ali quietinha. Então, eu vou fazer tratamento intervencionista para quem tem isquemia. Controle dos fatores de risco, né? Parar de fumar, perda de peso, controle do colesterol, da pressão. E aqui as medicações que, então, fazem prevenção do infarto e óbito, então mudam mortalidade, e as medicações que fazem redução de sintomas e da isquemia. Então, quem previne o infarto e morte, né? O AS, que é um antiplaquetário, e na DAC eu uso um antiplaquetário. Então, ou AS, ou clopidogrel, ou prasugrel, ou ticagrelol. Porque se vocês lembrarem lá na hora que eu tenho a instabilidade da placa e ruptura da placa, eu tenho então exposição, eu tenho uma liberação do conteúdo dessa placa para dentro da luz do vaso. Esse conteúdo, como é estranho ali no sangue, então eu tenho uma agregação principalmente plaquetária. Então, se eu inibir, se eu der um antiagregante plaquetário, não vou ter essa obstrução da luz do vaso e não vou ter o infarto e a morte. As estatinas, que a gente já viu que muda a mortalidade, anti-inflamatório, reduz o tamanho da placa. Os beta-bloqueadores, porque eu vou diminuir com isso o consumo. Então, quando eu tenho uma placa de ateroma que está obstruindo a luz do vaso, eu diminuo a oferta de sangue para o miócito. Então, se eu diminuir o consumo, eu vou equilibrar um pouquinho a oferta e o consumo. Fora que os beta-bloqueadores são antiarrítmicos e, assim como na insuficiência cardíaca, eles previnem as arritmias relacionadas à isquemia. E o IE-Cobrar, que também faz reversão da disfunção endotelial e também diminui o consumo miocárdico. Então, essas são as drogas que fazem prevenção, mudança de mortalidade na DAC. AS ou clopidogrel, estatina, IECA e beta-bloque, tá? E quem faz redução do sintoma? Então, a classe A, primeira linha de tratamento para redução de isquemia, é beta-bloqueador, que eu vou diminuir a frequência cardíaca, então eu diminuo o consumo, então eu diminuo a isquemia. Junto com o nitrato de curta duração, o nitrato sublingual, que é aquele que eu botei embaixo da língua, fiz uma vasodilatação, uma venodilatação importante, melhorei os sintomas, tá? Quando eu tenho contraindicação beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio também por diminuir a frequência cardíaca. De segunda linha, eu tenho então a trimetazidina, que é um anti-isquêmico, que eu vou falar o mecanismo de ação dele mais à frente. Terceira linha, eu tenho os nitratos de longa duração e o ranolazine. O allopurinol a gente não usa porque ele não tem tanto efeito. Então, aqui mais uma vez, o AS, que é um antiagregante plaquetário por inibição da via da COX. Então, vamos lembrar lá, deixa eu fazer um desenhozinho aqui. Eu tenho o ácido araquidônico, que através da COX vai ser convertido em tromboxano A2 e prostaglandinas, principalmente a prostaciclina. Lembrando que a prostaglandina faz vasodilatação e o tromboxano A2, ele faz agregação plaquetária. Ele é um dos receptores na membrana da plaqueta que faz um enganchamento, né? Ele faz uma agregação aí das plaquetas. Então, se eu tenho uma inibição da COX, eu não vou produzir nem prostaglandina nem tromboxano A2, então eu não vou ter agregação plaquetária, certo? Então eu não vou ter aquelas plaquetas agregando no trombo, dando os eventos cardiovasculares, ok? E aí, ou o AS ou o clopidogrel, prasugrel, ticagrelol, ok? Já o clopidogrel, prasugrel e o ticagrelor, eles agem de uma outra forma, não é pela via da COX, eles agem inibindo os receptores de ADP nas plaquetas, que também são o ganchinho. Aqui só mostrando então, né, a disfunção endotelial, né, injúria endotelial, aqui o endotélio, então o endotélio fica disfuncionante. Com o endotélio disfuncionante eu tenho a exposição aí de principalmente fator de von Willebrand e a agregação plaquetária. Aqui mostrando os receptores, né, e a cascata de coagulação.
Aqui sim mostrando melhor os receptores, então eu tenho o receptor P2Y12, que é o receptor do ADP do clopidogrel, onde o clopidogrel atua, e aqui embaixo o receptor inibindo a via da COX, do tromboxano A2. Mais uma vez aqui o receptor P2Y12, que é bloqueado. E aí, então, passando dos antiagregantes plaquetários para os hipolipoemiantes. Então, as estatinas, acho que já foi bem enfatizado aí sobre o papel delas, incluindo prevenção de mortalidade. Só lembrando que os componentes do grupo das estatinas a gente tem a simvastatina, que é uma estatina de moderada potência, pode reduzir aí 40% do colesterol, a atorvastatina e rosuvastatina, que são estatinas de alta potência, reduzem de 60% a 70% do colesterol, e pravastatina e a fluvastatina, que são estatinas de baixa potência. Os beta-bloqueadores, como eu também já falei, né, diminuem o consumo por diminuir a frequência cardíaca, a pressão, então diminui o duplo produto e diminui o consumo de oxigênio. Então, se o fluxo já estava baixo, mas eu não estou consumindo, então vai ficar elas por elas. E diminui também as arritmias fatais, que são a principal causa de morte no infarto. Daí, diferentemente da insuficiência cardíaca, aqui qualquer beta-bloqueador muda a mortalidade, não tem, ele tem efeito de classe. Os inibidores da ECA ou BRA, né, que atuam melhorando o perfil hemodinâmico, a perfusão, estabilizam a placa por melhora da disfunção endotelial, deve ser usado também para todos os pacientes. Para redução dos sintomas, então beta-bloqueador, por aquele lado que a gente já falou, e os antagonistas de canal de cálcio, que são os não dihidropiridínicos, verapamil e ditiozen, por diminuir a frequência cardíaca. Então, só quando o beta-bloqueador é contraindicado. Na angina vasoespástica, o beta-bloqueador é contraindicado. Então, nesse cenário, os antagonistas de cálcio são classe 1 de recomendação, eles devem ser feitos. Aqui outras medicações, então os nitratos, né, que atuam diretamente na produção de óxido nítrico, fazendo uma vasodilatação, os bloqueadores de canal de cálcio, né, reduzindo a frequência cardíaca, os beta-bloqueadores e os agentes metabólicos, que eu vou falar no próximo slide. Os nitratos, já falamos. Aqui mostrando os agentes metabólicos, então o mais importante deles é a trimetazidina, que a trimetazidina ela age no bloqueio da metabolização do ácido graxo. O miócito, o coração, ele consome para fornecimento de energia, de ATP, principalmente ácido graxo, diferentemente do cérebro que consome glicose. Então, o ácido graxo, a metabolização do ácido graxo, ela é uma metabolização mais lenta, mais demorada, mais intensa, com necessidade de mais nutrientes. Então, ela gasta mais tempo e energia. Então, a trimetazidina, ela bloqueia a síntese a metabolização do ácido graxo e então ele abre caminho para a via do metabolismo da glicose. E a glicose, para utilizar, ela já está pronta ali, é só você utilizar. A ranolazina, ela age de uma forma bem parecida com a trimetazidina, ela bloqueia também, de certa forma, a ativação do ácido graxo, a metabolização do ácido graxo, mas sua principal forma de ativação é da corrente lenta de sódio. Essa corrente ela é ativada em períodos de isquemia e isso preserva o cálcio dentro da célula. Só que o cálcio dentro da célula, como a gente viu lá na contração, deixa o músculo muito endurecido. Então, piora a complacência, piora a atividade de contração do músculo. Então, inibindo essa corrente, eu não vou ter cálcio dentro da célula, isso melhora a acomodação do volume, melhora o funcionamento aí do coração. E o terceiro agente metabólico é a ivabradina. A ivabradina também age nos canais de sódio, mas são os canais lentos de sódio lá do nó sinusal. Eles fazem inibição desses canais que chamam IF. E aí, fazendo essa inibição, ela reduz a frequência cardíaca, então reduz o consumo por si só. Então, a indicação da ivabradina é só quando eu já estou em uso
a dose máxima de beta-bloqueador e a frequência cardíaca não atingiu a minha meta, que é em torno de 60. E aí você pode ir associando esses novos antianginosos para tentar melhorar a sintomatologia do paciente. Os beta-bloqueadores, né, diminuindo o consumo também, aqui um resuminho da trimetazidina, né, que então faz preservação dos níveis de ATP, estabiliza a membrana e diminui a acidose por reduzir então a metabolização do ácido graxo, priorizando a metabolização da glicose. Então, é uma droga excelente para usar em pacientes diabéticos por conta disso, porque ele vai usar mais a glicose, então vai melhorar a metabolização da glicose. Lembrando que ela não interfere na hemodinâmica, então não interfere nem nos níveis pressóricos, nem de frequência cardíaca. E aí, então, essa foi a parte do tratamento clínico, medicações que mudam mortalidade, medicações que diminuem a isquemia. E aí, quando então que a gente vai submeter um paciente a cirurgia de revascularização ou angioplastia para tentar perfundir melhor esse vaso? Só nos casos que eu tenho isquemia. Porque nos casos que eu tenho pura e simplesmente a placa de ateroma ali, o tratamento clínico vai ser responsável por manter essa placa estável, sem ruptura, sem causar síndromes coronarianas agudas e com fluxo de sangue adequado de forma que não diminua a perfusão do miocárdio. Mas quando eu fiz a prova isquêmica, né, fiz aquelas testes, né, que provocam isquemia e identifiquei isquemia, mesmo com tratamento clínico medicamentoso otimizado, se eu mantenho a isquemia, não tem jeito, aí eu tenho que partir para uma terapia de reperfusão que vai desobstruir aí o vaso. E aí são as opções: a angioplastia, em que eu tenho a passagem de um catéter balão. É um catéter que ele vem com essa haste metálica fechadinha. Eu ultrapasso a lesão, aqui a gente consegue ver a placa de ateroma. Quando eu ultrapassei a lesão, eu insuflo, então eu abro, eu desencarrego esse balão de abrir a haste do estente e amassar aqui e esmagar a placa de ateroma, tornando o fluxo de sangue voltado ao normal, né? Então, essa é a angioplastia com stent. E a cirurgia de revascularização, então, é um bypass, onde eu tenho um caminho alternativo para levar sangue aí para a artéria. Um breve desenho aqui, então. Vamos supor que eu tivesse aqui uma artéria descendente anterior, uma obstrução aqui. Então, eu tenho uma interrupção do fluxo aqui por conta de placa de ateroma. Então, a cirurgia de revascularização, ela vai tirar um enxerto ou arterial ou venoso. O arterial é a mamária, a artéria torácica interna, ou o enxerto venoso, que é a safena. E aí eu vou fazer um bypass, um caminho alternativo. Vou fazer uma sutura ligando esse enxerto arterial ou venoso, ultrapassando a lesão. Então, o fluxo de sangue, ao invés de passar pelo caminho normal, vai passar pelo desvio, pelo caminho alternativo. Então, essa é a cirurgia de revascularização miocárdica. E alguns estudos compararam, né, angioplastia com revascularização. E cada um tem a sua indicação. Então, vamos ver quando que a gente faz um ou outro. E aí, os principais estudos que mostraram isso foram o Freedom e o Syntax. Foram esses dois estudos que mostraram que alguns pacientes têm mortalidade melhor, morrem menos com a cirurgia de revascularização. Quem são esses pacientes? Diabéticos, principalmente, que inclusive está faltando aqui, diabéticos, pacientes que têm disfunção do ventrículo esquerdo, pacientes que têm lesão de tronco de coronária esquerda. Por quê? O stent ele tem algumas complicações, dentre elas a trombose de stent, que é o fato da haste do stent, uma haste metalizada, não ser reconhecida pelo organismo. Então, ocorre uma trombose aguda, uma agregação plaquetária muito intensa e um fechamento
abrupto desse stent. Então, se o stent fechar no tronco, isso é gravíssimo, o paciente morre na hora. Então, eu não posso deixar que esse tronco oclua. Então, como o stent ele tem essas duas complicações, tanto a trombose quanto a restenose de stent, não é o ideal eu submeter o paciente que tem lesão de tronco ao stent, porque ele corre risco de fechar e isso vai gerar morte do paciente. Então, o paciente com lesão de tronco de coronária esquerda, a opção para ele é cirurgia de revascularização, porque o enxerto arterial tem uma patência muito grande. Em 10 anos, 90% desses enxertos arteriais vão estar abertos. Lesões isquêmicas extensas, então é o paciente que tem vários entupimentos em várias artérias. Se eu fosse colocar stent, eu precisaria de muitos stents. Stent em bifurcação também não fica com um resultado bom, porque corre o risco de você afetar alguma das duas artérias. Então, por exemplo, se eu tenho uma bifurcação aqui e eu tenho uma lesão na bifurcação ou no ósteo de alguma das coronárias. Então, se eu fosse colocar o stent para cá, eu correria risco de fechar essa artéria aqui, porque, né, botando o stent aqui, eu correria o risco de fechar um desses caminhos. Então, lesões extensas, em bifurcação, com várias artérias acometidas, também é indicação de cirurgia. Ou pacientes que vão para uma cirurgia de troca valvar, por exemplo, o paciente que tem uma estenose mitral e também tem doença arterial coronariana. Então, eu tenho indicação de fazer as duas cirurgias num só procedimento. Já faço a troca da válvula e já faço a revascularização. Então, essas são as 5 indicações de cirurgia, quando a cirurgia de revascularização é preferencial: lesão de tronco, lesões isquêmicas extensas, disfunção do ventrículo esquerdo ou valvulopatias. Em todo o restante, né, a angioplastia é passível de ser feita. Aqui só falando da comparação, né? Esse foi o estudo, esse foi o CURAGE. Esse é o estudo que os clínicos, os cardiologistas clínicos adoram, que ele foi um estudo que randomizou milhares de pacientes e ele colocou os pacientes divididos em 3 grupos. Os pacientes que iam para cirurgia, que iam para angioplastia e que ficavam em tratamento clínico otimizado sem isquemia. E aí viu-se que nos 3 não havia diferença de mortalidade. A mortalidade era igual nas 3. O que ficava só tomando remédio não morria mais do que os outros 2. Então, a gente tá, desde que ele não tenha isquemia grave, lesão de tronco e sintoma. Para o paciente que já está em tratamento clínico otimizado e mantém dor, aí não tem jeito, eu tenho que revascularizar. Agora, se ele não tiver isquemia documentada grave, lesão de tronco ou dor, tratamento clínico, não houve diferença de mortalidade. Aqui só mostrando os dados do Courage, mais uma vez. Aqui também é mostrando que não teve diferença. Então, essas curvas são as curvas de Kaplan-Meier. Elas avaliam, então, o desfecho ao longo dos anos. Então, ao longo dos anos, ó, avaliando sobrevida livre de eventos, né, de morte, de infarto. Então, sobrevida livre de eventos de infarto e morte, não houve diferença. Ó, o paciente ficou em terapia clínica otimizada e o paciente que foi à angioplastia. Ó, as linhas estão praticamente juntas aí, ao longo de 7 anos. Aqui, ó, sobrevida geral, né? Também não houve diferença significativa, até porque o P não foi significativo, ó. Então, não teve significância estatística e não foi melhor do que uma não foi melhor que a outra. Aqui mais uma vez, enfatizando isso. Aqui mais uma vez. E aqui finalizando, então, que realmente não houve diferença. O estudo que eu falei que randomizou os 3 tipos de tratamento foi esse, o Ischemia Trial. Que, aliás, o Courage foi o primeiro estudo. Esse Ischemia foi um estudo que saiu esse ano, no final do ano passado ele foi publicado, que veio a enfatizar essa ausência de diferença de mortalidade aí nos grupos. Só reforçando aí o esquema, tudo que a gente já falou. Bom, é isso aí. Então, finalizamos aqui a aula de DAC, essa aula tão importante, tão extensa, né? Uma aula bem
desgastante, porque ela realmente demanda muita atenção. Tive que parar algumas vezes aí para dar continuidade, porque realmente é uma aula que ela é um pouquinho maior que as outras, até porque tem dislipidemia no meio, mas espero que tenha sido proveitoso para vocês. A diretriz de DAC é muito boa, vou deixar lá no link na referência. O livro da SOCESP para DAC, não, eu não gosto muito. Eu acho que da parte de fisiopatologia ele engloba muita coisa, se perde um pouco a objetividade e perde aí na parte de tratamento clínico também, que é o que é mais importante para vocês. Então, eu vou dar uma olhada no Brauard, ver se está melhor, mas de qualquer forma, todo o conteúdo que foi dado nos slides já está de bom tamanho. Se vocês souberem isso, acho que já está de ótimo tamanho, tá bom? Vou deixar então já o TGPI e o ACOM para a gente discutir na terça-feira. Espero que tenha sido proveitoso, espero que tenha sido válido. E uma feliz Páscoa para vocês. Que Jesus abençoe todos vocês, renasça no coraçõezinhos de vocês e traga muita alegria, um novo ano, um novo recomeço aí para esse ano que começou meio que com o pé esquerdo, né? E olha o chocolate, hein? O chocolate faz isso aí, tá? Beijo, tchau.